Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou eu aqui, professor Alexandre Andrade, para gravar uma aula para vocês a respeito de geografia do Brasil para a galera aí do terceiro ano. Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam bem, tá? Então, vamos embora. Bom, nossa aula, a partir de agora, a gente entra num assunto novo da matéria, que é a parte de população. E essa é uma parte bastante cobrada, aliás, nos vestibulares, no Enem. Então, acho que é uma parte que vale a pena você dar uma atençãozinha especial. Basicamente, o que a gente vai falar aqui é sobre a população do Brasil, ok? E eu vou, então, compartilhar com você aí uma tela de uma apresentação, né, de PowerPoint, uns slides que eu quero que você assista aí junto comigo. Muito bem. Vou dar uma aumentadinha aqui básica para você poder me ver melhor. Então, vamos lá. A ideia é a gente começar falando sobre o crescimento da população do Brasil. Mas antes da gente falar do crescimento, a gente precisa dar uma atenção especial para uma outra questão que aparece também, é cobrada eventualmente em prova, que é a questão da formação da população brasileira. Ou seja, como que essa população, na verdade, acabou virando e se tornando a população do jeito que é. Os aspectos, o tipo, as características dessa população. Então, uma coisa que é legal a gente falar é sobre a formação étnica da população brasileira. Óbvio que todo mundo sabe, você está careca de saber, que a população brasileira é uma grande mistura, né? Temos aí, etnicamente falando, a mistura de elementos distintos, como o branco, colonizador europeu, o índio, que era o habitante original da região, e o negro, que foi trazido como um elemento para trabalhar, né, como mão de obra escrava, e acaba que a população brasileira é uma grande salada étnica, uma misturada danada, o que, aliás, caracteriza o brasileiro como um mestiço, né? Então, assim, ao longo da formação da população brasileira, essa mistura foi sendo cada vez mais comum e mais normal de acontecer. Então, a gente tem aqui um gráfico mostrando a evolução da população brasileira segundo a cor, branca, preta ou parda. Uma coisa muito interessante, porque a gente já teve, durante períodos passados aí na formação da população brasileira, a uma política chamada de política de branqueamento da população. Aliás, a chamada dos imigrantes europeus, italianos, alemães e tal, inclusive foi vista como um projeto para tentar fazer com que a população brasileira se tornasse uma população menos mestiça e talvez mais branca. Extremamente complexo, polêmico e consideravelmente racista essa postura do Brasil, mas é uma realidade que aconteceu na história. Bom, é interessante chamar a atenção, você vê que o número de brancos, né, que é a parte mais escura aqui do gráfico, sempre foi considerado como a maior parte da população brasileira. Mas o número de pretos vem, de alguma forma, se mantendo e vem crescendo o número de pardos. Aí você vai dizer assim, mas o que mudou? Por que isso está mudando na população brasileira? No fundo, o tipo étnico do brasileiro, em geral, ele não está mudando. O que está mudando é como as pessoas se veem. O que está mudando é como as pessoas se enxergam. Então, cada vez mais a gente vem tendo uma valorização da questão da pessoa se identificar como negro e a pessoa se reconhecer como negro, ou pelo menos a pessoa se reconhecer como pardo, e não exatamente se reconhecer como branco, por achar que se reconhecer como branco é uma forma de se sentir melhor, uma forma de se sentir menos excluído da sociedade. A sociedade brasileira é uma sociedade que pratica, sim, de forma velada e de forma não declarada, né, um racismo. Muito mais um racismo social, né, que não é nem bem um racismo, mas muito mais uma segregação social por conta da condição financeira e da camada da sociedade do que exatamente pela cor da pele. Mas existe sim a população brasileira, a sociedade brasileira é uma sociedade que veio de uma organização escravocrata e por conta disso, obviamente, houve uma distinção. Isso vem diminuindo
cada vez mais a gente tem valorizado a presença do elemento negro e os negros têm cada vez mais se reconhecido como importantes e como participantes da formação desse país. Então é muito importante a gente enxergar nesse gráfico que não é que o perfil étnico da população esteja mudando, na verdade é como que as pessoas se enxergam, porque essa é uma pesquisa que depende da resposta que a pessoa dá ao censo. Então, se a pessoa é perguntada qual é a sua cor e ela não se reconhece ou não se identifica como negro, na pesquisa, na estatística, vai aparecer como não negro. Então, essa é uma questão importante da gente enxergar aqui. Agora, quando você fala, por exemplo, da imigração no Brasil, você teve, aí é o gráfico do lado, você teve momentos que o Brasil recebeu uma quantidade bastante grande de imigrantes em alguns momentos da história. Você reconhece aí que os momentos em que a gente teve maior receptividade e a gente teve maior abertura à entrada de imigrantes foi exatamente logo que acabou a abolição da escravidão. Foi aí que aconteceu a entrada do europeu, alemães, eslavos, italianos, normalmente indo para a região sul do Brasil para trabalhar na agricultura. Era uma maneira de substituir a mão de obra escrava que estava deixando de ser escrava no momento que, né, a abolição aconteceu. E foi aí sim que aconteceu o tal do movimento de branqueamento da população brasileira. Então, esse foi talvez o momento que a gente mais recebeu imigrantes. Depois disso, a gente tem o momento número 2 ali, que é o fim da Primeira Guerra Mundial, porque justamente muitos imigrantes vieram fugindo por conta da guerra, né, durante o período da guerra ou logo após a guerra, porque a Europa estava destruída. Então, a entrada de italianos e alemães foi também bastante grande nesse momento. E outro período foi depois da crise de 1929, né? O mundo todo em crise, alguns países receberam pessoas e um deles foi o Brasil. E você vê aí o número 7 é um momento que a gente começa a ter também uma entrada, porque o Brasil começa a se industrializar. Não aparece nesse gráfico aí, mas é importante a gente sinalizar que o Brasil também recebeu, nos últimos 20 anos, o Brasil se deu uma crescida econômica, dinamizou muito a sua economia, foi um país que teve um destaque no crescimento, principalmente na América Latina, e a gente, por conta disso, começou a receber imigrantes oriundos de países vizinhos, não só da América do Sul, mas também da América Central, com destaque aí para os haitianos. Mas muita gente diz que, na verdade, esse momento aí, essa galera que veio para o Brasil não veio na condição de imigrante, sim na condição de refugiado. Então, existem gráficos aí, formas da gente encarar isso, que esses refugiados realmente, né, você pode pensar, por exemplo, nos haitianos, fugindo de uma guerra civil no Haiti, fugindo de um terremoto, fugindo da miséria, podem ser, sim, considerados refugiados. Você vê o período aí no gráfico, 2010 a 2015, a quantidade de pessoas pedindo refúgio, ou seja, pedindo asilo no Brasil, né, entrando como ilegal, mas tentando legalizar sua situação a partir do pedido de refúgio às autoridades brasileiras. No gráfico da direita, você vê as principais origens, né, as regiões de origem dos refugiados que vieram parar no Brasil. Então, você nota que existem sírios, você nota que existem pessoas vindo de Angola, Colômbia, Congo, Palestina, Líbano, Iraque, Libéria, Paquistão, Serra Leoa, mas, em princípio, não aparecem aí os haitianos, né? Mas eles foram também um grupo bastante grande, mas você vê que tem gente vindo da África. Interessante, porque o destaque de Angola, porque Angola é um país que tem com a gente uma proximidade por conta da questão linguística. Então, com isso, você tem uma noção de a população brasileira já era uma mistura de branco, de índio e de negros, e ela continua recebendo a entrada de elementos bastante distintos. Agora, note um detalhe interessante, né? Isso é um princípio básico de qualquer movimento migratório no planeta Terra. Você tem levas de migrações, você tem êxodos, né? Sempre é invariável isso, acontecendo de regiões mais pobres para regiões mais desenvolvidas. Então, é interessante você ver a origem dos refugiados vindo para o Brasil. Síria, Angola, Colômbia, Congo, Palestina, Líbano, Iraque. Você não vai ver uma leva de cidadãos
da Alemanha vindo para o Brasil, você não vai ver uma leva de cidadãos franceses vindo para o Brasil, de cidadãos japoneses. Por quê? Porque o Brasil é menos desenvolvido do que essas regiões. Agora, comparar o Brasil com a Síria, Angola, Colômbia, Congo, Iraque, Libéria, África em geral, Haiti, América Central, a própria América do Sul, o Brasil é um país que está num patamar mais elevado. Por isso ele atrai essa população. Elas vêm para cá em busca de melhores qualidades de vida, emprego, renda, sobrevivência. E, obviamente, que o Brasil acaba sendo atrativo em função disso. Bom, isso aqui eu vou deixar para a próxima aula. Então, valeu, galera. Um abraço aí para vocês. Essa aula é a aula número 1. A aula 2 eu começo a falar da questão da transição demográfica. Valeu, um abração. Tchau, tchau.